Alô, alô, alô! Está começando mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast de terror Eu Ouço Gente Morta. Eu sou o Maxon Lima, estou aqui com meu grande amigo Rômulo Matei. Tamo aí, vivão e vivendo, como diria Mano Brown. Vivão e vivendo e com muito terror. Esse programa eu acho que é um dos mais recheados de coisas, porque outubro é isso aí. Na verdade, nem só outubro, né? A gente tá tirando atraso de coisas de meses passados. Sim. E como a gente tá na reta final derradeira, não são muitos programas que a gente tem para dar conta de tudo que a gente tem que dar conta antes do Desgraceira Awards 2025. Então a gente tem um monte de jogo, para variar. Começando com um que eu acho, pelo nome do desenvolvedor, que é russo, porque eu não consigo pronunciar absolutamente nada. Talvez você consiga, Rômulo. Dá uma olhada lá na página do Steam desse jogo aqui, ó. Cursed New Year. Foi lançado para PlayStation 5 recentemente, porque ele saiu no final do ano passado no PC. É uma daquelas experiências muito breves de terror, que propõe que você vá terminar em 1 hora até menos, do tipo, bota o teu fone, apaga a luz e embarca nessa do começo ao fim. Mas infelizmente é aquele tipo de coisa tão convencionalmente batida pra quem tá acostumado a jogar jogo de terror, especialmente jogo de terror indie, que eu terminei essa experiência aqui meio triste, assim, honestamente. Fiquei meio deprê, por mais que, né, jumpscare, tem vários e invariavelmente a coisa te pega. Você tá lá jogando, você tá lá no escuro, numa casa com isqueiro na mão, é fácil te assustar numa circunstância dessa, estando você ali entregue, né? Porque eu normalmente costumo fazer isso, um jogo. Inclusive, a gente tá jogando um jogo que a gente recebeu aí, que vai falar logo depois, que é a mesma pegada também, isqueirinho na mão, e vai também, né, Maxon? Ah, mas eu sei do que você tá falando e esse me parece mais completo. Esse aqui é uma casa vazia, que você não sabe o que tá pegando até você começar a encontrar uns papéis, páginas de diário espalhados aqui e ali. Você não sabe nem quem é você dentro do jogo. E isso tem lá seu apelo. Você joga... A personagem é uma mulher, né? Não, ela é uma personagem dentro do jogo. Ah, tá. É porque eu vi na capa aqui. Você não consegue ler cirílico, né? É Stanislaus Klepitsky. É o que tá escrito aí? É, Stanislaus Klepitsky. É isso aí. É o nome do desenvolvedor, do criador desse jogo. Não conhecia, tá disponível só no PlayStation 5, fora do Steam, e demorou esse tempinho pra sair também. Assim, cara, vou te falar, é difícil recomendar, né, com tanto jogo de terror saindo, ainda mais em outubro, e com tanto jogo muito bom, mas tipo, esse jogo são uns R$10, então tem esse lance também. E tem um pacote aqui, ó, desse jogo com outro chamado Lost Hope, do mesmo desenvolvedor, que aí fica mais barato ainda, né. Eu não conhecia o trabalho desse camarada aqui, nunca tinha jogado nada. O estúdio, mas assim, não teve nenhum impacto em mim esse jogo aqui, nem em termos de história, nem em termos de absolutamente nada, nem o jogo em si, que é um jogo ultra lento, o personagem caminha de forma muito lenta, você não faz absolutamente nada além de caminhar e ter que ir do ponto A ao ponto B conforme a história pede e a coisa progride. Zero impacto, não recomendo. Então assim, não começamos das melhores maneiras, e eu vou dizer que seguir esse jogo aqui com o capítulo 2 dessa nova trilogia de Os Estranhos meio que mantém o mesmo nível, eu acho. Meio que, sabe, vamos ficar aqui nesse lugar mesmo e vamos falar desse filme. Afinal de contas, ano que vem a gente vai ter o capítulo 3, vai fechar essa história que bizarramente foi recriada depois de 2, Os Estranhos. Sendo que, na verdade, o único que fez de fato sucesso foi o Lá de Trás, né? O filme do Brian Bertino, que trouxe à tona um subgênero muito maldito de invasão domiciliar, fez sucesso, virou cinemão. Então lá em 2008 Os Estranhos fez isso. Demorou muito tempo pra ter uma continuação, tipo 10 anos pra sair Caçada Noturna. Nossa, é verdade. Que o Brian Bertino, ele assina a produção. E aí de repente me anunciam 3, uma trilogia que não tem nada a ver com esses 2 filmes, apesar de que, né, são os assassinos com as mesmas máscaras. Sim. Eles batem na porta e falam o mesmo nome. E ano passado a gente falou do capítulo 1, e esse aqui é uma continuação absolutamente direta, ou seja, a nossa protagonista, a nossa sobrevivente, a protagonista Maya, vivida pela Madeleine Petsch, tá no hospital. Ela passou por tudo que ela passou, o noivo dela foi morto diante dos seus olhos, dentro daquela cabana onde eles estavam lá passando no final de semana, e aí esses 3 mascarados invadiram, mataram todo mundo e achavam, tinham certeza, na real, que tinham matado ela também.
Só que não, ela sobreviveu e foi levada pro hospital. É a última cena do capítulo 1, né? Ela no hospital lá e aí, de repente... Um susto, né? Um susto. Aparece o mascarado lá. No saco na cabeça ali. Cara, assim, eu não tava muito... com expectativas sobre esse filme, pra mim é mais do mesmo. Mas, na verdade, eu achei melhor do que o primeiro, cara. Eu acho que seria difícil ser pior. E só por ter aquela sequência do javali, sim, absolutamente inesperada, pra mim já ganha do primeiro. Porque é um filme de fuga constante. Ela tá lá no hospital, os mascarados surgem no hospital. Só que assim, o que esse filme faz, e que é algo que me tira completamente da proposta original... Era uma coisa assim, sem propósito. Não tem explicação do porquê e quem são as pessoas e por que elas fazem. Esse filme aqui ele faz questão de ter flashback do passado dos assassinos. E olha, triste porque pra mim perde completamente o ponto, totalmente. Pode ser que no terceiro aí, porque tem cenas pós-créditos, né? Todo mundo já esperava por isso, já sabe que é uma trilogia, enfim. Pode ser que no terceiro tenha alguma explicação. E espero que não seja uma explicação mastigada, né? Seja algo que a gente possa ter algum espaço para interpretação. Você acha? Eu acho que... Eu tenho fé, né? Ô, Max, eu tenho fé, né? É verdade. Mas, independentemente da qualidade do filme em si, a atuação dessa atriz, da Madeleine Petty, é uma baita atuação. A Maia, né? A Maia. É ela o filme inteiro, é ela em cena o filme todo, ela sendo perseguida o filme inteiro, tentando sobreviver e dando o melhor de si e lutando, correndo, fugindo, sofrendo, o filme todo sem parar. Então, pelo menos, a dinâmica, ela é muito mais consistente do que do filme passado. O problema só é quando tem essas sequências rápidas de flashback, que pra mim, de fato, perde o propósito criado lá atrás no filme original. E perde o impacto, perde tudo. E outra coisa que eu preciso mencionar, assim como eu mencionei no capítulo 1, trazer um dos grandes atores de terror, que é o Richard Brake, pra fazer um xerife mequetrefe, que tem 2, 3 cenas ali pra ter, 5 linhas de diálogo, é muito deprimente. É mal aproveitado, né? Completamente. Quando você para e pensa em quem é o diretor dessa trilogia, cara, é um cara que tá aí na atividade há décadas. O camarada chama Rennie Harlin. O cara dirigiu, Alta Velocidade, A Ilha da Garganta Cortada, Risco Total. O cara tem um currículo, assim, bastante diversificado, já fez um monte de coisa. E aí tava precisando pagar as contas e topou fazer essa bomba aqui, que é essa trilogia de Os Estranhos. Que até agora eu acho que ninguém entendeu de onde veio, pra onde vai, qual que é o propósito disso aqui, viu? Saudades Liv Tyler. Mas a gente vai falar do capítulo 3 ano que vem. Sim. Provavelmente vai chegar no cinema, assim como chegaram esses outros 2. Um spoiler desse próprio programa aqui, logo mais a gente vai falar do filme novo do Brian Bertino. Porque o cara se desvencilhou de Os Estranhos, mas ele continua fazendo filme de terror. Sim. Na verdade, ele é um diretor que se dedica ao terror. Todos os filmes da carreira dele são filmes do gênero. E ele, até onde eu acho, né? Ele é camarada do Osgood Perkins. Afinal, ele produziu A Enviada do Mal, que até o momento é meu filme preferido do Perkins, que é aquele February, Black Coat's Daughter, sim. com a Emma Roberts. Mas antes de a gente falar do filme novo do Brian Bertino, eu tenho mais um jogo pra comentar, que é um jogo chamado Endoparasitic. Caraca. É bem interessante esse jogo, Rômulo. Ele traz um tipo de tensão muito característica, muito própria dele. E eu vou fazer a meia-culpa aqui, porque esse jogo ele foi lançado originalmente em 2022. É de uma produtora chamada Deep Root Interactive, que é basicamente uma pessoa só. Um desenvolvedor, né? O pseudônimo dele é Mizizizis. Eu tenho quase certeza que ele é dos Estados Unidos. Mas eu deixei passar esse jogo quando saiu. Aí agora saiu nas plataformas, nos consoles, eu fui atrás. Tem até a continuação, viu? Já tem o Endoparasitic 2, porque na época que saiu fez sucesso. Mas qual é que é, né? Maxon, eu tô vendo aqui, meu irmão, eu não tanco esse jogo não. Deixa eu te falar. E, mano, o maluco, ele tá com um braço só se arrastando. Esse parasita do título é como se fosse um ser alienígena que caiu na Terra e é estudado. A gente joga com um personagem que tem esse parasita dentro dele. Ou seja, você tá morrendo a cada segundo. O parasita, se chega no seu cérebro, você morre. Então, constantemente é essa luta para encontrar um antídoto que você aplique em você mesmo para atenuar ou afastar o parasita do seu cérebro. Só que você é meio que um torso com um braço. É uma cabeça, um torso e um braço. Então quer dizer que meio que existe uma simbiose aí. Você só tá vivo por causa do parasita dentro de você. E aí você precisa escapar desse laboratório enquanto você encontra respostas e estuda e lê sobre esse parasita mesmo, o que está acontecendo nesse laboratório. Tem muito mais do que eu imaginava, né? Muito computador para ler, arquivo para ler e tal. E é assim que a história desenvolve, não tem outra forma. E o lance da tensão que eu comentei, muito mais do que o lance do parasita em si,
é que você precisa enfrentar monstruosidades nesse laboratório com uma arma de fogo. Então você tem um revólver e você, cara, você precisa abrir o tambor do revólver, tirar a cápsula da bala que você usou e colocar a cápsula nova, tudo em tempo real. Nossa. Então o tipo de tensão que isso gera é absurda, porque assim, o seu braço você usa para se locomover também, você se arrasta, então você segura o botão e puxa para trás com o analógico e você vai se arrastando dessa forma. Vai um tempinho para você se acostumar, eu imagino que até funcione melhor com o mouse do que com um controle, mas foi bem adaptado pro controle. Então toda a tensão gira em torno disso, de você ir atrás de munição, você usar isso sabiamente na hora certa e você recarregar as suas armas, que começa com um revólver, depois você acha uma escopeta, depois você acha um sinalizador. Tudo isso também ocupa espaço, seu inventário é super limitado. Então, cara, a tensão que isso gera é absurdo, tanto que tem várias sequências que tem muitos monstros em cima de você, e você, além de ter que se locomover rapidamente, você tem que encontrar os pontos onde você tá mais seguro para conseguir recarregar a tua arma, que é o grande lance do jogo, enquanto que, assim, o parasita tá constantemente chegando mais próximo do seu cérebro. Até você aplicar a seringa, é em tempo real também. Não. E se você aplica a seringa em outro lugar que não no parasita, você morre instantaneamente. Então, caraca. Cara, é assim, vou te falar, Rômulo, não consegui acabar esse jogo ainda, nem sei se eu vou ter capacidade, porque ele é super difícil. E ele tem o modo endêmico, que é o modo mais arcade, que tem vários andares, que é mais focado no combate em si, em você enfrentar criaturas. Mas, cara, eu entendi completamente o sucesso que esse jogo fez na época. Fiquei feliz de ter jogado ele agora. Vou ficar com esse estúdio Deep Root Interactive aqui bem perto. Vou atrás do Endoparasitic 2. Na verdade, eu vou esperar chegar nos videogames, né? Que eu imagino que não vai levar muito tempo. E esse estúdio aqui, ele tem muito jogo, viu? Tô vendo aqui, cara, tipo... Tem um chamado Voyager 19. Saiu a versão VR desse Endoparasitic. Tem um outro jogo chamado Raw Flash, que é um jogo de tiro, é um boomer shooter, assim, com um polígono em baixa resolução. Em VR não dá não, Axon. Assim já não dá pra mim, imagina em VR, mano. Você se arrastando, você tendo a visão de você olhando os bichos vindo acima de você e você se arrastando com o braço. Eu não sei como seria o VR, porque falhei na missão, né? Eu deveria ter falado isso no começo. A perspectiva desse jogo é de cima, é uma perspectiva de planta. É bem top-down mesmo, tipo RPG 16, 8-bit, assim, sabe? Sim, mano. Então eu não sei como seria um VR disso. Não sei, se fosse passar pra uma primeira pessoa, pra uma perspectiva de primeira pessoa, seria outro jogo completamente diferente. Porque com essa perspectiva de cima, você tem um escopo muito limitado, você enxerga pouco. O próprio cenário, ele é todo inuviado, assim, ele é todo em trevas, envolto em trevas, sabe? E aí só vai aparecendo conforme você vai se rastejando. Mas, cara, ó, eu imagino que muita gente que nos ouça aqui já tenha jogado esse jogo, porque, como eu falei, ele fez bastante sucesso em 2022. Mas fico feliz de ter tapado esse buraco na minha vida, que era o Endoparasitic, porque é muito único esse jogo. Esse lance da munição que eu comentei é excelente, cara. Altamente recomendado. No Steam, é 20 pila. Eu acho que é um jogo muito original, muito desafiador, muito bom de jogar, muito tenso. O dinheiro justifica, assim. Mas é um jogão. Mas assim, é desesperador, meu irmão. Você é doido. Meu, eu sempre bato muito nisso de que você lidar com o inventário em tempo real é uma condição que faz toda a diferença. Os Resident Evil novos, eu gostaria muito que fosse assim. Muito mesmo. É uma pena que não. Mas isso faz muita diferença. O Last of Us é um dos que melhor faz uso do manejamento de inventário em tempo real. De pegar a mochila, de criar itens, de você colocar o que tá na mão, o que tá de fácil acesso e colocar o que tá na mochila pra você tirar. É com certeza um dos melhores nesse aspecto, tudo em tempo real, né? Que traz muita tensão. Nesse caso aqui é só o lance da munição mesmo. Muitas vezes você tem que voltar por onde você já passou, porque ficou munição pra trás, porque você não tinha espaço. É muito difícil você simplesmente passar batido pelos monstros. Eles não desistem, inclusive existem uns ratos que eles te causam menos dano, porque o dano que eles causam não é que eles te machucam. Na verdade, o que eles fazem é, quando eles te batem, o parasita chega mais perto do seu cérebro. Esse que é o lance. Então você leva 2, 3 porradas do monstro, o parasita come teu cérebro e acabou o jogo. E também tem save manual. Você acha como se fossem uns gravadorzinhos assim, espalhados pelo cenário, que você salva manualmente ali. E vou te falar, várias vezes eu tive que recomeçar a fase, porque é um jogo de fase, né? Como se você tivesse andares desse laboratório. Porque o save que eu fiz ali numas fases mais avançadas, não dava pra passar. Ou eu não tinha munição suficiente, ou o personagem morria, porque eu não tinha mais seringa pra retardar o parasita. Nossa. E aí eu voltava à fase do começo. Então pelo menos ele te mantém uma lista de saves, né? Dá pra você escolher, porque senão você fica preso ali e não tem o que fazer. Não é opção você desviar dos monstros, porque eles não desistem e você lá pra frente vai sofrer as consequências, cara, porque
olha, que jogo simples quando você bate o olho, né? Em termos de visual e tal. Mas, cara, que proposta, que lance único. E o jeito que ele traz tensão é absurdo. Isso é a prova de que um jogo, pra ele ser muito bom, ele não precisa ter gráficos maravilhosos. Acho que não. É um jogo simples. Se você vê, é um jogo feio, mano. Eu tô muito impactado com esse jogo aí. Eu acho que vou ter que comprar pro Switch, cara, pra jogar. Eu tenho certeza que ia ser bem o seu tipo de jogo, assim. Tenho certeza que você ia pegar isso aqui. Você me conhece. Tipo o que acontece com você às vezes, né? Você pega um negócio, você não para. Não para de jogar até destrinchar, destroçar o negócio. Sim, seria esse endoparasítico. Quando me pega, me pega. E esse aí eu tenho... Olha, você me conhece. E vamos falar sobre o próximo assunto aqui, que é um filme, né? Que chegou aí no streaming Paramount Plus. Exato. O novo filme da Dakota Fanning, cara. Que pra mim é uma das grandes atrizes que temos aí. Gosto muito. Pô, eu gosto dela pra caramba, desde quando ela era pitidiquinha. A primeira vez que eu vi a Dakota Fanning foi num filme que o Champagne fazia o pai dela que tinha... I Am Sam. I Am Sam. O filme é de arrebentar o coração da gente, cara. Ele é. Olha como os caras que ela trampou, né? Champagne, Denzel Washington, cara, no Chamas da Vingança. Filmaço Uma também. Lição de Amor, chama o filme do Champagne. O I Am Sam. E tamo aí, cara, com Presente Maldito, né? Que é em inglês é Vicious. Que ela faz o papel da Polly, cara. Que é uma menina ali que tá no fundo do poço ali, né? Tudo tá dando errado na vida dela. A casa toda trabalho que ela não gosta, né? Tem uma irmã que tem uma relação meio conturbada, né? E tem a sobrinha também, né? E aí, de repente, aparece uma véia que dá um presente pra ela, né? Essa véia, ela chama Catherine Hunter, que ela nem tem nome, a personagem. Ela tá ali, no meio da noite, no meio da neve, no frio danado. Pra nós, ela é a véia, Max, a véia. Mas eu queria só comentar sobre ela, porque ela fez um filme de terror recente, que a gente não comentou aqui, vacilando. Não é muito bom, é um filme do ano passado, chama A Sala da Frente. Eu não gostei desse filme, mas o papel que ela faz é bizarramente assustador. Bizarro nesse filme, que personagem esquisita. E quando eu assisti esse filme e vi ela aqui, é como se fosse a mesma personagem. Tipo, uma extensão do que ela viveu nesse A Sala da Frente. Ô, Max, essa Catherine Hunter aí, cara, você lembra do Tela Class? O capeta em forma de guri? Ela parece o capeta em forma de guri. Você sabe quem é o capeta em forma de guri, né? Aquele ator, ele é o Rato Humano, no clássico filme italiano lá. É mesmo, é ele mesmo, o Dioguinho. Ó, esse aqui é o filme que eu tinha comentado anteriormente do Brian Bertino, né? Que ele escreve e dirige. Ele que é um cara muito autoral, ele consegue esses projetos, angaria dinheiro de uma forma um tanto quanto independente. Ele fez assim com todos os seus últimos filmes. Ele fez um recente que eu amo, que chama Demoníaca. Sabe esse, Romulo? The Dark and the Wicked? É, de 2020. Sim. Esse eu acho, cara, o melhor filme desse diretor. Ele fez uns outros. Ele fez um chamado Mockingbird, o Perseguidos pela Morte, que eu acho bem ruinzinho. O Monstro no Caminho, bem ruinzinho. Ele escreveu e produziu Os Estranhos Caçada Noturna. Mas o Demoníaco é bom. E eu fico feliz dele continuar nessa, porque esse Presente Maldito aqui, ele é um filme bem minimalista, no sentido que só se passa basicamente numa casa, e ali é a fachada da casa. E aí aparece essa véia que o Romulo comentou com uma caixa, que é o presente maldito do título. E do tipo, ó, agora tá com você. A gente já viu isso aí em vários outros filmes, né? Tem a própria caixa, tem o presente, tem vários filmes que tem essa temática aí, tipo, da caixa de Pandora, vamos dizer assim, né? É a coisa do corrente do mal, na verdade. Você passa pra frente. Não tá mais comigo e pra eu me livrar eu preciso passar adiante essa maldição, essa nhaca, essa desgraça. E é o que essa véia faz e fica com a Dakota ali e, tipo, ela vai descrente a princípio, evidentemente. A coisa vai de fato acontecendo e ela passa a se tornar uma vítima, uma escrava da situação, e ela percebe prontamente que, tipo, ela precisa fazer o que ela tem que fazer para não morrer. Ou para desgraças maiores não acontecerem com as pessoas que ela ama. Especialmente a sobrinha, né? A filha da irmã que ela gosta. Sim. E eu acho muito legal como a coisa se revela, porque ela tá falando com a mãe no celular, ela tá se preparando para uma entrevista de emprego, que vai ser no dia seguinte. E aí, essa presença, essa coisa, essa entidade, seja lá o que for, que tá atrelada a essa caixa, se faz na voz da mãe, se revela no celular. Eu achei muito boa essa cena. Então é um filme que ele é meio que minuto a minuto, em tempo real, as coisas acontecendo, as decisões sendo tomadas. Eu acho que a Dakota entrega uma boa atuação, ela carrega o filme, basicamente é só ela, né? A própria Catherine Hunter, ela aparece pouco. O filme é ela e essa casa, e as condições absurdas, perversas, malignas e macabras que ela tem que passar a fazer por conta dessa caixa pra se manter viva e manter vivas as pessoas que ela ama. Então assim, eu gostei, Romulo, achei bom o filme. Ela tenta enganar a caixa algumas vezes, sim. Mas assim, a caixa parece que tem umas regras próprias, né?
ela só aceita se for algo verdadeiro, vamos dizer assim, né? Ela pede 3 coisas. Uma coisa que ela precisa, uma coisa que ela odeia, uma coisa que ela ama. E ela tem que botar dentro da caixa e fechar. Então é complexo. As condições ali, na situação que ela tá, na ampulheta que o tempo passa, é tudo muito rápido, né? A condição imposta ali. A coisa fica um tanto quanto complexa demais lá pro final, excessivamente complexa. Eu acho que, por mais que eu ame a Dakota, eu acho ela uma atriz incrível, eu acho que às vezes ela não entrega algo muito desesperador, eu acho que às vezes fica um negócio um tanto quanto contido por uma construção de personagem, pelo menos eu em alguns momentos ali, algo de muito catastrófico acontecia e a atuação não refletiu muito isso, mas eu também percebo que foi da construção da personagem também. Mas eu, em linhas gerais, achei um bom filme. Colocaria ali entre os 3 favoritos do Brian Bertino. Então, assim, eu deixo a minha recomendação para ir atrás da filmografia desse cara. Ele é bem interessante, ele é um cara muito autoral. Por mais que eu não goste da maioria dos filmes dele, tem coisas valiosas aí que eu destaco esse Demoníaca de 2020. O pôster desse filme é de arrepiar. Você bate o olho no pôster já... Esse eu realmente gosto. E ele tem essa coisa... Ele escreve, dirige, produz. E eu fiquei feliz desse filme chegar aqui pra gente, né? Pena que não no cinema... Mas pelo menos tá aí acessível via streaming. Eu acho que também tá no Prime Video, só que tem que pagar lá. Ô Marcos, você diria que a caixa desse filme seria como se fosse a culpa, a ansiedade da pessoa, da personagem? Poderia ser interpretativo dessa forma, sim. Eu interpretei dessa maneira, sim. Poderia ser visto dessa maneira, sim. Entendi que não adianta a pessoa querer enganar, né? Tem que ser o que é verdadeiro pra ela, né? Então é isso mesmo. A questão que levanta é com que frequência você mente pra si próprio? E se você já chegou num ponto que isso é tão constante na sua vida que você mal percebe. Exatamente. No dia a dia, com as pequenas coisas. A caixa só aceita o que dói de verdade, né? Não é o que a sociedade diz que deve ser odiado ou não. É o bagulho interno, sabe? Porque quando a gente para e pensa, na verdade, ali a situação é ela e a caixa, e mais nada, né? Uhum. Mas a gente vive uma vida de exposição, de preocupação com o que vão pensar, o que pensam. É curioso, então leva para esses lados, sim. Eu gosto de pegar os elementos principais dos filmes e tentar analisar separadamente, né? Tipo a caixa, né? O telefone, né? A casa, toda escangalhada. A relação dela com a mãe, a relação dela com a irmã, com a sobrinha. Parece que a caixa só vai para pessoas que estão nesse estado, né? Então, essa é uma outra questão que eu fiquei me perguntando depois que o filme acabou, do tipo, por que foi ela ali naquele momento? Uhum. Porque a partir do momento que apareceu aquela mulher ali, aquela senhora no meio da noite, no escuro ali, teve essa interação e ela, você tá sozinha aí, entra, vou fazer um chá pra você, você pode chamar alguém pra vir te buscar e tal. Já era, não tem mais volta. Se ela tivesse simplesmente fechado a porta na cara da véia, nada disso teria acontecido? Ou ela encontraria a caixa ali, na frente da casa dela? Perguntas. Gosto de filme que me deixa com mais perguntas e com menos respostas. Eu também, mas tem muita gente que gosta das coisas bem explicadas. Não é esse filme. Tá. Você não vai entender de onde veio essa caixa, por que essa caixa é essa caixa, por que ela... não é esse mas tem que abraçar e aceitar, né, meu? Você tá com certeza. lidando com ficção. Ô, Rômulo, tem gente que assiste filme que quer essas coisas, cara. É isso vai que eu ver quero dizer. O jornal, o noticiário. Desculpa, meu francês. É isso aí, cara. Então, beleza, ó. Agora eu tenho mais um jogo que eu preciso comentar, porque a expectativa por esse era bastante grande, de um game designer que eu admiro muito, que eu acompanho há muitos anos, já entrevistei esse cara no passado. O jogo se chama By Sweet Carol, e o realizador se chama Chris Darrow. O Chris Darrow, ele é muito fã de Clock Tower. Tanto que o primeiro projeto que ele fez há muitos anos foi um remake de Clock Tower, um remake de fã, por ele ser muito apaixonado, que depois se transformou em um jogo chamado Remothered, Tormented Fathers, que era para ser o primeiro de uma trilogia. Não sei se vai ser concluído, porque o Broken Porcelain, que é o jogo do meio, foi bem mal de venda, de crítica e tal. E aí ele se desvencilhou da franquia Remothered, fundou uma outra produtora chamada Little Sewing Machine e criou a primeira obra aqui, que é By Sweet Carole, que é dedicada à mãe dele. Eu acompanho o Chris Darrow nas redes sociais, eu sei que a mãe dele faleceu uns anos atrás e ele era muito apegado a ela. Então, quando começou esse jogo e eu vi lá, dedicado à minha mãe... A mãe dele é a Carol? Então, cara, eu não conheço a história deles, a história da mãe dele. Mas tudo gira em torno de algo muito lindo e dessa coisa de trazer os desenhos animados do começo do século passado. Uhum. Então você bate o olho nisso, é o que já remete aos clássicos do Walt Disney. Pra mim remete a Alice no País das Maravilhas, na hora. Primeira coisa que eu vi. Com certeza, mas a Alice eu diria que é mais moderna, eu diria que é tipo de desenho mais Cinderela, mais Branca de Neve, mais antigo ainda, sabe? Numa época que a Disney era mais clássica mesmo.
dos irmãos Grimm vai nessa linha. A gente joga com uma personagem chamada Lana, que a melhor amiga da Lana é a Carole. Elas cresceram no orfanato, e a Carole tá desaparecida. Começa o jogo com a Lana... É muito dela perseguindo coisas, perseguindo páginas de um diário, de alguma coisa. É muito isso o jogo. Mas logo no começo fica claro que essa realidade muito opressora, muito triste desse orfanato se mescla com um mundo fantasioso que de fato existe, tá na cabeça da Lana. Que diabos é, né, esse outro lado, assim? Então o jogo faz muito isso, ele lida muito com essa situação, tanto que aparece um personagem que claramente saído de um livro de contos de fada, e que diz que a Lana é uma princesa desse reinado, e aí ela descobre uma capacidade sobre-humana dela, que também é um elemento muito importante do gameplay, porque o gameplay desse jogo ele é 2D, a gente caminha para um lado e para o outro, e ele é bem Clock Tower, ou seja, existem perseguidores, monstruosidades atrás da Lana, e o que ela pode fazer é se esconder, basicamente. Ela não consegue confrontar essas monstruosidades, né? E aí ela se transforma em coelho. Esse é o grande lance desse jogo. A Lana vira uma coelhinha, e você pode, 90% do jogo, se transformar livremente entre a Lana e entre uma coelha, e cada uma tem capacidades próprias para resolver os quebra-cabeças, para fugir dos monstros que te perseguem, etc. E os gráficos são lindíssimos, então, assim, hein? Lindíssimos. O grande lance do jogo é a apresentação, com certeza. Tanto visual quanto sonora. Altíssimo nível. Muito bem feito. Lindo, lindo, lindo. O gameplay é muito secundário, infelizmente. E para um jogo de videogame isso é crítico. E essa é meio que uma condição do Chris Darrell, me parece. Eu sou muito fã desse cara, dos jogos que ele apresenta, que ele entrega. Antes mesmo da franquia Remodeled, ele fez um jogo que era de celular chamado Forgotten Memories, que é um baita jogo de terror de celular e que recentemente foi lançado no Switch. E eu comentei aqui, no Ouço Gente Morta, sobre esse jogo. Ele tem envolvimento, ele é diretor artístico e tal. Aqui no caso é jogo dele, é Chris Darrell's by Sweet Carole. Ele escreve, dirige, produz. É uma coisa muito pessoal e isso fica muito claro. Então, assim, além de ter toda essa coisa fantasiosa, essa coisa da busca pela Carole, do bullying que a Lana sofre, não só das colegas desse orfanato, mas da própria professora, tem toda uma história muito pesada por trás desse orfanato, do tipo, orfanato só de garotas, e elas crescem para serem esposas dos aristocratas. A professora prepara essas garotas para serem esposas. Então tem uma questão... Tem um quê de Handmaid's Tale, talvez? Tem uma questão muito forte de independência, feminismo nessa história, que é muito valioso isso. E apesar de eu não gostar muito do gameplay, tem problemática de que às vezes não é tão preciso quanto precisaria, especialmente em momentos de plataforma. O lance da perseguição tem a barra de vida, como não tem colisão entre os personagens, você várias vezes passa pelos inimigos e aí vai perdendo o impacto disso. O lance também de você prender a respiração quando você está escondido dos monstros nem sempre funciona. Não sei o quanto que é premeditado, não sei o quanto que é deliberado, não sei o quanto que é um problema, de fato. Mas assim, o gameplay ele é muito mais básico do que eu gostaria e muito menos refinado do que eu gostaria por um jogo tão bonito assim. Então, não é tão condizente essas coisas. O Remodeled eu digo mesmo, Forgotten Memories digo mesmo. Mas apesar disso, o fato do Chris Darrell continuar fazendo jogo de terror, entregando umas experiências dessas, tipo, me deixa imensamente feliz. Imensamente feliz. O final desse jogo aqui eu chorei compulsivamente. É uma coisa muito maravilhosa, muito triste. É uma mensagem muito poderosa que esse jogo passa. E ele está disponível em todas as plataformas, texto em português brasileiro. Parabéns pela localização, porque tem uma coisa muito poética e muito também antiga, né? Por ele se passar em tempos décadas e décadas atrás e remeter diretamente a essa arte antiga de animação. Então o texto precisava ser um texto mais arcaico também, né? Um texto menos informal. Então, entrega. Recomendo. Se você é fã do Chris Darrell, muito provavelmente você já jogou. E fã dos desenhos da Disney, né? Antigos também. Não é todo dia que a gente tem um jogo de terror que remete a clássicos da Disney, de Cinderela, Branca de Neve. Tem muita referência, né? Muita. Os passarinhos carregando ela virando coelho da muito da legal. Alice. E outra coisa, o Chris Darrell é muito fã de Rule of Rose, que eu sei que você gosta muito também, né? Eu amo esse jogo. Eu também gosto bastante, sim. Então você tirou essa informação? Não sei se você se lembra, mas na época que saiu Rule of Rose, foi execrado, né? Por marketing, foi execrado, especialmente na Itália. O Chris Darrell, ele é italiano. Sim. E, tipo, entrou o Congresso, entrou político no meio, querendo que o jogo não fosse lançado e tal. E ele escreveu uma crítica sobre o Rule of Rose, que foi copiada por uma revista famosa lá, que foi a revista que
acabou com o jogo, mesmo sem ter jogado, mesmo falando pura groselha, sem saber nada, assim. Por isso que então os idiomas que tem é italiano e inglês de dublagem, né? É verdade. Então ele homenageia muito as coisas que ele gosta. O Remothered tem muita coisa de Silêncio dos Inocentes, por exemplo. Esse aqui, creio eu, que sejam coisas que não só ele goste, mas também a mãe dele gostava muito, ou coisas que a mãe dele apresentou pra ele, ou coisas que ele teve conexão com a mãe. Então imagino eu que, né, tem a relação. Eu entrevistei o Chris Darrow no primeiro Remothered, em Tormented Fathers, que me marcou bastante, foi um baita jogo na época. Eu gosto do Broken Porcelain, mas bem menos, assim. E ele foi, assim, muito receptivo, ele tem muita coisa do Diallo, né, que ele é muito fã de Mario Bava, de Dario Argento. Não tem como, do Lúcio Fulci, né? Imagine, os maestros italianos do terror, o cara cresceu com isso e ele pega e traduz isso no jogo. Se tornou um também, né? Se tornou. Depois vocês fazem o pix da aula aí pro Max, tá? Imagina. Ó, eu vou deixar na descrição, se você estiver ouvindo esse podcast, dá um pulinho lá no youtube.com/maskhorror. Legal falar também, Max, que tem pra todas as plataformas, tá? Tá R$59,19 com desconto na Steam, tá R$142 no PlayStation, 106 no Switch e 73,96 no Xbox. E eu vou colocar na descrição do vídeo, lá no youtube.com/maskhorror, a entrevista que eu fiz com o Chris Darrow na época do Remothered. Por favor. Queria muito ter entrevistado ele agora, mas agora ele já tá muito famoso, não me responde mais, não consegui falar com ele. Falei diretamente com a própria distribuidora, que é a Maximum Entertainment. Mandou um e-mail pro cara? Mandei, mas ele não me respondeu. Nossa, se lembra? Eu te entrevistei na época do Remothered, queria muito falar com você agora do By Sweet Carole, parece ser tão bom o jogo, inclusive antes de ser lançado. Pô, mas eu fico imaginando o tanto de e-mail que o cara recebe, né? Mas realmente... mas não interessa, mano, você tem que sempre estar no radar das pessoas, né? E é isso, e o que mais temos, Maxito? Chegamos, hein? Momento bastante antecipado, esperado. Tá fresco como uma pele recém-tirada com um facão muito afiado e colocado para curtir. É óbvio que a gente ia falar sobre Monstro, a história de Ed Gein aí de 2025. A gente fala muito do Ed Gein aqui. Inclusive tem um episódio que a gente falou sobre uma graphic novel que a Darkside lançou e mandou pra gente, que é absurdamente perturbadora. Muito bem pontuado você ter logo no começo trazido essa HQ, esse gibi da Darkside. Porque esse gibi, ele de fato leva em consideração o que aconteceu. Essa série aqui é muita fantasia. Não vou nem usar o termo liberdade poética, porque nem se aplica. É tanta fantasia, é tanta mentira nessa série pra fazer conexão com as obras, entre milhares de aspas, que inspiraram, que vieram de tudo que o Ed Gein fez, que eu vou te falar, Rômulo, me senti ofendido com esse negócio aqui. Honestamente. A gente já sabe que o Ryan Murphy, o negócio dele, ele ama um exagero, né? Que é perigoso aqui. Aqui é um desserviço. Aqui não se aplica. Você diria que é quase uma fake news do terror? Será? Talvez? Cara, eu acho que não tem porquê. A realidade já é macabra e horrível o suficiente. Não precisa ficar forçando a barra só pra poder conectar com psicose, com uma serra elétrica. E ficar inventando moda. É uma forçação de barra infinita. A própria cultura pop e as pessoas que estão ligadas a esse assunto de assassinos seriais, né, reais, né? Cara, esses true crime da vida aí, o pessoal construiu isso em cima do Ed Gein. Mas tem que tirar, Romulo. E a gente tem essa coisa de querer, de comparar umas coisas com a outra. Assim, o ser humano tem isso, né? De achar padrões. Não tô comparando nada. Eu tô pensando no que de fato aconteceu. E, tipo, se vende como a história de Ed Gein, se vende como true crime. E, tipo, não, cara. Não mesmo. A gente fala muito sobre o Ed Gein. O princípio desse podcast era pra ser um podcast sobre serial killers, né? E, enfim, e depois virou um sobre terror. E num dos primeiros episódios a gente fala sobre uma série que saiu também, que é As Fitas, não lembro o nome. Ed Gein, The Killer Tapes, um negócio assim, cara. Acho que são 4 episódios, não sei. Chama Psycho, The Lost Tapes of Ed Gein. Exatamente, cara. Faz um tempinho, mas já tava rolando já. Então a gente falou sobre o que ia sair, alguma coisa, uma notícia, eu lembro disso. E aí, cara, como você mesmo disse, a história por si já é macabra demais, cara. Tudo é construído pra chegar num ponto de humanizar o personagem ao extremo. E é péssimo. Os últimos episódios são terríveis nesse aspecto. Terríveis, terríveis, cara. Pra mim é injustificável. Mais ainda quando você pensa que é tão bem produzido em todos os aspectos, figurino, cenário, tudo. As atuações, a atuação do Charlie Hunnam aqui, como o Ed Gein, é assustadora, assombrosa. E eu acho que ainda assim perde por conta dos caminhos que o roteiro leva. Tipo, o lance dos caçadores lá e ele simulando a dança do Letterface. As recriações, né? As recriações
de cenas do Psicose, de bastidores do Psicose, com o próprio Anthony Perkins, com o Hitchcock ali, com o autor do livro do Psicose. Depois tem o Tobe Hooper ali, ele justificando por que ele criou o Massacre da Serra Elétrica, no sentido, é isso que esse país merece. É muito bem feito, assustadoramente bem feito. Só que assim, cara, o jeito que se conecta com essa série é terrível, horrível, ofensivo, descabido. O Ryan Murphy, ele perdeu as estribeiras total, ainda mais tendo entregado a história dos irmãos Menezes na temporada passada, que tinha, o realismo era muito palpável ali, né? O roteiro aí, ele tenta fazer uma análise ali, um scanner ali da parte psicológica, tudo, mas no final ele entrega o que ele entrega é o gore, cara. E a gente fica ali porque é o teu personagem principal. A série demanda de quem tá assistindo uma empatia por um cara que não dá nada em troca, assim. Ele é um monstro, certo? Não tem como você ter empatia por um cara daquele. O papel do Charlie Hunnam lá, meu, pelo amor de Deus, cara, ele tá impecável. É nível Evan Peters como Denver. Exatamente. Não dá nem pra pesar, porque é muito difícil, né? Mas assim, de fato, eu sempre vou voltar nessa, cara. Até uma atuação tão intensa, tão entregue, tão pesada dessas, é atenuada pelos caminhos que o roteiro escolhe seguir. Pra mim, é injustificável. O lance da relação que ele tem com a moça que ele mata, a senhora lá do mercadinho, foram duas das suas vítimas, né? Cara, todo esse desenvolvimento da relação, da aproximação dos dois é ridículo. Não tem como, cara. É absurdo. Porque você quebra o fato desse personagem ter todas as psicopatias e todas as doenças mentais que de fato ele tem, especialmente depois da morte da mãe. Ele cresceu em uma casa muito religiosa, a mãe queria que ele fosse uma mulher, a vida inteira ele ouvindo isso da parte da mãe, que queria que tivesse nascido uma menina. Quando a mãe morre, quebra a pessoa, na real, né? Uhum. O Ed Gein é uma pessoa, então você tem que se manter... Não dá pra fazer o que você quer. Ainda mais no alcance que tem... Eu acho que é muito irresponsável em muitos níveis, assim, sabe? Eu vou dizer assim, ô Maxão, pra uma série que passou na Netflix, né, que talvez seja, acredito, o maior serviço de streaming do mundo, né? Algumas cenas ali eu achei até corajoso, cara. Você, a galera que escuta a gente, tá acostumada a ver, mano, uns bagulho bem gore mesmo, assim. Não é o grande público que assiste isso e, tipo, consegue separar ali na cabeça, sabe? Tem gente que acho que depois de assistir isso aí, tipo, minha mãe assistir isso aqui, mano, ela vai ter que tomar banho de sal grosso depois. Tirando toda a crítica que eu já coloquei aqui, quando você pensa série pela série, tudo é pensado pra chegar no máximo de lugares possíveis, no sentido de que você assiste esses 8 episódios, a coisa tem começo, meio e fim, a coisa é bem embalada, a coisa... conta do jeito que quer contar. Não deixa a ponta solta, né? Não, se você vai atrás de ler a respeito do que de fato houve, o que aconteceu, o que é mentira, o que é verdade, pô, aí sim, né? É o segundo momento. É nesse aspecto que eu digo. E de novo, reforço. Grandes atuações, muitíssimo bem produzido, recriando a época e o tanto que a coisa descamba no sentido de por que ele fez o que ele faz, quais foram as inspirações, entre aspas, como as coisas chegaram nele, para ele ter essas ideias. O Ed Gein é aquela pessoa que exumava cadáver, fazia cortina de pele de gente, etc, etc. Então, assim, é uma série que ela explica minuciosamente tudo dentro dela própria. Se é aquilo, se não é, o que eu digo é que em linhas gerais, de fato, não. Então, assim, quando a verdade se mistura, se funde com a ficção nesse ponto, é um tanto quanto tenso, perigoso, assim. É nesse aspecto que eu digo. A glamorização, pela glamorização apenas, do serial killer é dispensável, assim. Altamente. Se você teve esses momentos assistindo a série, por favor, vá atrás de ler a respeito. Inclusive, recomendamos novamente os quadrinhos da Dark Side do Ed Gein, cara. O quadrinho cobre tudo de uma maneira muito mais fiel à realidade, levando em consideração o que de fato houve, especialmente a parte que ele é hospitalizado numa clínica psiquiátrica, porque até isso, essa série, cara, e todo o lance do envolvimento do FBI depois. Olha, cara, vou te falar, eu acabei essa série assim, do tipo, nem sei se eu vou continuar vendo isso aqui, nem sei se eu vou ver a próxima temporada. Você sabe qual que vai ser a próxima? Já foi anunciado, vai ter o Charlie Hunnam também, vai ser outro personagem, evidentemente. Uhum. É sobre a Lizzie Borden, acusada de matar os pais com machado. 1892. Sim, acho que tem um filme com a Christina Ricci sobre ela, né? É verdade, tem mesmo. E o Charlie Hunnam, ele é o pai dessa moça. Mas já foi confirmado, já tá rodando, já tá filmando, provavelmente estreia ano que vem. Então tá, Monstro, a história de Ed Gein. E o próximo assunto aí que a gente vai falar
é mais um jogo, né, Maxon? Mais um jogo também bastante esperado. Sou muito fã dessa franquia, apesar de que o Dying Light 2 foi um baita tropeço. E recentemente lançado no PC, Xbox e PlayStation, Dying Light The Beast. A Techland, empresa polonesa, que vem desde tempos de Dead Island entregando essas experiências de mundo aberto com zumbi. Aqui, pra mim, finalmente eles conseguiram fazer o que eles sempre, pelo menos da minha concepção, né, que era o objetivo. Entregar o extermínio The Game. O 28 Days Later The Game. Porque eles tiram todo o excesso, tudo que deu errado, todas as problemáticas do Dying Light 2 e foca no que faz Dying Light ser muito bom, que é o parkour intenso, muitos mortos-vivos, uma progressão natural de RPG dentro de tudo que você faz e uma exploração extremamente profunda, aqui no caso numa cidade na Europa, um tanto quanto bucólica, onde a gente joga com o mesmo personagem do primeiro jogo, que se chama Kyle Crane. Ele passa anos sofrendo experimentos, como se fosse uma cobaia de teste, do vilão da vez, que é um personagem chamado Barão, que é tipo um Albert Wesker da vida, um cientista maluco ali que tem todas as suas respostas para todas as problemáticas do mundo, que teve quase o seu fim ali da primeira epidemia do Dying Light, tipo 90% mais da humanidade foi dizimada. Eu sei que você tem uma relação muito próxima com Dying Light, né, Romulo? Tenho, trabalhei um tempo fazendo relações públicas para Techland, na época que estava para lançar o Dying Light 2. Inclusive a gente fez todo o planejamento de mídia especializada ali na E3, acho que 2015, desculpa, ou 2016, não me lembro direito. Cara, assim, eu lembro que antes de sair o Dying Light 2, tava muito hypado, assim, que era a história do Aiden ali e tal. E é um jogo que foi muito esperado, né? E eu acredito também que o Dying Light, apesar de não estar acompanhando tanto assim, ultimamente, o Dying Light The Beast estava sendo muito esperado, principalmente por voltar às origens, né? Os personagens do primeiro jogo e tudo mais. Mas, cara, assim, é um jogo que me atrai, a jogabilidade dele, o lance dele ser muito... de você ter aquela resposta muito rápida, né? Eu gosto disso, cara. Eu gosto do zumbi pilhadão, entendeu? Ele é muito gore. Ele é extremamente carnificina. Isso. Eu acho que ele excedeu o Dead Island 2 nesse aspecto. Porque o Dead Island 2, ele trouxe algo próprio dele. Se criou todo o lance de desmembramento, sim, de evisceração próprio do Dead Island 2, que agora são equipes separadas, né? Uma outra equipe que fez o Dead Island 2, a gente comentou bastante. Eu não sou muito fã do primeiro Dead Island, mas o 2 eu acho ótimo. Mas o grande lance do Dying Light é o próprio parkour. Tanto que no primeiro jogo trouxeram um dos idealizadores do parkour para ser consultor ali, envolvido com o desenvolvimento. Tanto que é muito realista. Um dos problemas do Dying Light 2 é que tirou muito disso, ou pelo menos não te ofereceu a opção, porque eu sei que muita gente tem problema com esse movimento da câmera. Precisa de uma câmera mais estática. Me lembra muito Mirror's Edge no começo, assim, e mostra como a indústria de videogame leva a sério, né, o trampo. Porque os caras eles chamaram somente um dos malucos que criou o bagulho, né? Isso aí foi intenso. Vamos fazer do jeito certo. Então, mano, isso aí pra mim já dá um nível de credibilidade e de realismo pro jogo fora dos padrões, que hoje em dia a gente fala, o meu sonho é ser consultor, tá ligado? De alguma coisa. Eu vou ser pago pra dar pitaco, pra dar opinião, tá ligado? Mas esse cara, mano, é o cara pra você perguntar se tem dúvida. E não é à toa que ficou tão bom. E o jogo fez um sucesso danado. É uma franquia de muito sucesso. De milhões de cópias. É um negócio gigante. O problema é que o 2, ele ficou excessivamente gigantesco. Mas eu fui jogando o 2 passar dos anos. A Techland não abandonou o jogo, foi atualizando com atualizações gratuitas e foi melhorando de fato o jogo. É uma experiência, teve atualização recente, tipo de semanas atrás. Eles melhoraram em todos os aspectos. Quando a empresa entende que a comunidade do jogo dela é grande e ela continua com essa manutenção aí, cara... Fez a diferença. Faz eu gostar mais da empresa, porque ela tá demonstrando que ela se preocupa com os caras. Não importa se o jogo saiu há 8, 10 anos atrás, entendeu? Não interessa. Mas ainda assim, Rômulo, eles arrumaram muitos problemas técnicos e de gameplay também. Só que a coluna vertebral do jogo é problemática. Gira em torno do lance de comunidade. Ou seja, tem muita gente, é muito ser humano e pouco morto-vivo. Colocando em linhas gerais, tem muito morto-vivo. É um jogo que expande. Quando você chega na cidade grande, digamos, com os arranha-céus no Dying Light 2, é muito impressionante. Ainda é um dos momentos mais impressionantes. Mas é aquela coisa, muita missãozinha paralela idiota. Tem esse lance de você estar mais do lado dessa comunidade ou daquela. Então, assim, é um jogo muito excessivo. E aí acaba atenuando as partes mais interessantes do próprio jogo, que é o lance do parkour, da exploração, do confronto com as adversidades. Aqui é tão focado nisso que o The Beast do título é que o Kyle, ele de fato se transforma em um monstro.
Então existem as quimeras, que são essas aberrações, além de mortos-vivos, que são meio que crias de laboratório, que quando você enfrenta, são os chefões, né? Você tira o sangue desses monstros, desses bichos, e injeta em você mesmo. E você tem novas capacidades. Então, conforme você apanha, você é mordido, porque o lance do Caio, quando ele chega no primeiro jogo, no começo do primeiro jogo, ele já é infectado. Então é uma luta constante para ele não se transformar. Então aqui, conforme ele vai apanhando, vai matando, vai esquivando, vai fazendo o que for, enche uma barra que você se transforma. Uma coisa meio incrível Hulk mesmo. E funciona muito bem. A cidade não é excessivamente grande, não tem 1 milhão de missões paralelas. A história também nunca excedeu para mim. Nunca foi assim, tipo, ninguém joga Dying Light pela história. Mas ainda assim é bem preto no branco. É bem, você fugiu do laboratório, tá atrás do cara e tá procurando aliados contra esse barão aí, e coisas vão acontecendo, você vai encontrando outros infectados. É uma história crível, né? Fácil de comprar, né? Uma coisa que Dying Light faz muito bem, e jogando esse jogo eu sentia isso constantemente, essa linha tênue entre entregar realismo e entregar um videogame que o personagem tá pulando de prédio em prédio e matando trocentos zumbis com um machado que solta fogo e solta gelo e dá veneno, entendeu? Que você cria. E dá veneno é bom, né? Envenena. Mata a alma e envenena. Ele consegue fazer essa balança de uma forma magnífica, assim. Um dos grandes méritos de Dying Light, mais ainda desse, porque ele tem gráficos assustadoramente reais. O lance da evisceração é absurdamente real, mas ainda assim não é aquele realismo que chega a ser assustador por si só, por conta de como você tá jogando esse jogo e das coisas que você tá fazendo. E é um personagem muito sobre-humano, com capacidades muito sobre-humanas. Então é muito interessante ver por esse lado. Porém, se você resolve sair à noite, é o grande lance de Dying Light. Eventualmente, você tá fazendo coisas e o tempo passa dentro do jogo. Dá 6 horas da tarde, 7 horas da noite, o reloginho até começa a apitar, porque o negócio fica muito tenso. Porque aparecem os voláteis, que desde o primeiro Dying Light são aquelas monstruosidades que parecem os vampiros do Blade 2 do Guilherme Del Toro. É muito difícil matar esses monstros, eles são muito implacáveis, é uma desgraça. É os bichos do Eu Sou a Lenda, não é? Não é os bichos do Eu Sou a Lenda também? É muito difícil, tipo, tudo que você faz à noite é fugir, ir pro lugar que tem a luz ultravioleta, porque esses monstros, eles se queimam nessa luz. É uma coisa meio vampiresca, uma mistura. Porque, cara, confrontar isso aí é muito difícil. Jogar à noite em Dying Light é o jogo de terror de Dying Light. Seria o modo extreme, independentemente do que você escolha, porque mesmo jogando no fácil, você sai à noite, é muito difícil. Os voláteis são do mal. Tem veículo nesse jogo, então você tá dirigindo à noite, cara, o bicho cai em cima do teu carro e começa a arrebentar teu carro, explode o carro, te joga pra fora do carro. É realmente intenso, e tem momentos que o jogo pede por missões noturnas, né? Tem momentos que não é opcional. Quero dizer, tô dizendo tudo isso porque é um baita jogo, jogaço, voltou a ser tudo que de melhor o primeiro Dying Light era. Ouso dizer que é até melhor que o primeiro, porque ele basicamente evolui todas as propostas, tira todos os excessos, foca onde tem que focar, e aí mostra por que Dying Light é tão especial. Dentre tantos jogos, tantos filmes, tanto tudo de zumbi, Dying Light vem e fala, tem sempre pano pra manga, apocalipse zumbi, sabe? Tem sempre história pra contar, jogo pra fazer, jogaço em termos de performance, gráfico, visual, gameplay em especial, que pra mim é o que excede. O lance do parkour é absurdo, é o melhor parkour que eu já vi. Então, assim, Dying Light, The Beast é absurdo, cara. Absurdo. Tive que mexer de novo na minha lista de top 10 terror 2025 em videogame. Toda hora eu fico mexendo nisso. E é tudo propaganda pro Desgraceiro Awards, que o páreo vai ser duro. Pra fechar, boa dublagem. A dublagem do Dying Light 2 deixou muito a desejar. Dublagem do The Beast me agradou muito. Então tá totalmente localizado 100% no nosso idioma, texto em português brasileiro e dublagem completinha, bonitinha, bem feito. Parabéns. Então agora acho que é a hora da cereja do bolo, né? O Telefone Preto 2, cara. Olha, Rômulo. Que pra mim foi um grande filme, entendeu? O primeiro ali, o rapaz que faz o ator principal, Ethan Hawke, cara. Sim. Ele tá assustador no primeiro, cara. Tem uma cena no primeiro que ele não tá fazendo nada, irmão. Ele tá com uma máscara sentado numa cadeira e respirando. Malandro. Gosto bastante. Mas não passava nem Wi-Fi ali, velho. Olha. E aí, Maxon? Telefone Preto 2 é o Sorria 2 de 2025.
é nesse nível. Sorria 2 foi um dos grandes campeões ali do ano passado, hein, do Desgraceira Awards, hein, Pra brother? mim, é nesse nível. Enquanto continuação de filme de terror, é nesse mesmo nível, sendo que eu gostei muito mais do Telefone Preto 1 do que eu gostei do Sorria 1, hein? Ô, Maxon, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar o fone, vou deixar você falando, e daqui você me manda uma mensagem no WhatsApp e eu volto pra gente encerrar. Jamais! Eu não vou dar spoiler! Você tá louco? Não. Eu não vou. A gente não dá spoiler jamais. Agora você elevou a outros níveis aqui a vontade de assistir o bagulho. Já é sucesso de bilheteria, já se pagou no final de semana de estreia, etc e tal, já tá em cartaz aí já faz umas 2 semanas. Muito provavelmente vai ter Telefone Preto 3, e que ótimo, né? Isso aqui é um filme do Scott Derrickson, que também é um cineasta que se dedica muito ao terror, apesar de que no meio do caminho ele fez um Doutor Estranho da vida. Mas desde tempos do Hellraiser, ele fez o Hellraiser Inferno, e ele foi crescendo, ele fez o Emily Rose, também seja um dos seus filmes mais famosos, né? A Entidade, que foi quando começou a parceria com o Ethan Hawke, que o Ethan Hawke não era fã de terror, nunca tinha feito terror, tinha medo de filme de terror, e ele se desafiou com esse filme, A Entidade, que eu acho muito bom. Infelizmente, o Entidade 2 foi muito mal, e aí matou essa franquia. Isso aqui é uma adaptação de um conto do Joe Hill, que é o filho do Stephen King. Gosto de pensar que no meio do caminho a gente teve o VHS 85, que o Scott Derrickson dirigiu, um dos segmentos de VHS 85, que conecta, não de uma forma direta e não pondo pingos dos is, mas conecta com o Telefone Preto de uma forma ou de outra. E se você se lembra do final do Telefone Preto 1, pra responder sua pergunta? Lembro. A polícia chegou, a menina encontra o lugar. Num sonho tem toda uma questão sobrenatural. Sim. Né, que a Gwen, vivida pela excelente Madeleine McGraw, que aqui ela é protagonista, mais que o Finn, vivido pelo Mason Thames, ela tem sonhos sobrenaturais, algo que ela herdou da mãe e que o pai vê como uma maldição, um pai alcoólatra, etc e tal, que tem inclusive a redenção do pai no final, pede desculpa pros filhos, diz que não vai mais beber. O menino Finn, ele escapa e ele mata o sequestrador, o Grabber do Ethan Hawke, mata esganado. É um final decisivo, definitivo. Como que você vai continuar isso? Pois bem, você continua isso transformando esse filme em A Hora do Pesadelo. Meu Deus. É isso, cara. É genial o que transforma o sequestrador, o quanto esse filme de fato abraça o sobrenatural e leva isso muito a fundo e traz muitas outras questões, porque assim, o telefone toca e existe alguém ali falando, existe alguém ali intimidando, e muito bem pontuado. Primeira cena que aparece o Finn nessa história é ele já socando um moleque que tava fazendo bullying com ele no colégio. Que ele sofria bullying no colégio, que agora ele é um grande herói, ele matou o serial killer da cidade. Aquela pessoa nefasta que sequestrava crianças. Ele é um moleque que não é bom mexer com ele. E é exatamente isso, ele veio falar, você nem parece grande coisa. É soco na fuça, é assim. Nossa. E aí já mostra essa relação de irmãos, né? E aí o que leva eles a um acampamento cristão, no meio das montanhas, no meio de uma nevasca. Eles vão parar lá justamente porque o telefone volta a tocar. Os sonhos da Gwen são cada vez mais intensos e ela não sabe dizer se são de fato uma premonição ou não. E Rômulo do céu, esses sonhos, tô arrepiado, os sonhos são filmados em Super 8, com um som assim ultra estilizado, ao mesmo tempo que a imagem cheia de ruído. Todas as sequências de sonho pesadelo da Gwen são muito assustadoras de arrepiar, amarradas com uma trilha sonora. A trilha sonora desse filme é espetacular, é uma trilha sonora estranha, esquisita, uma cacofonia bizarra, é excelente. Então assim, conforme ia passando o lance, e não só essa coisa do A Hora do Pesadelo, com relação a finalmente alguém conseguiu copiar de uma maneira funcional e criativa o Freddy Krueger, o Wes Craven, mas também tem o lance de um Sexta-feira 13 da vida, afinal eles estão indo lá para um acampamento no meio do mato, é um acampamento cristão, mas conexões com o passado do próprio sequestrador. Então assim, falar mais que isso é começar a revelar demais, e eu acho que é uma história poderosa o suficiente, com grandes personagens, desenvolve muito especialmente a Gwen. Ela é a grande estrela do filme. Ela é uma receptora, né, de energia. Você falou que ele se transforma no Freddy Krueger. Imagina o cara, no mundo tangível já era difícil de pegar um maluco ali, porque imagina ele, tipo, intangível. É muito bom, Rômulo. O impacto causado é gigante. Fiquei muito feliz de saber, assim que eu saí do cinema, né, que eu fui pesquisar, de ver que foi sucesso de bilheteria. Também vi que tem muita gente criticando o filme, justamente por ele ter seguido essa linha, né, e de fato ele ser bem diferente do filme original, o que eu acho também um grande mérito. Não precisa replicar nada, eu acho que o filme original já foi bom nesses pontos, esse não precisava ser, nem tentar ser de novo. Então, e é um filme original, né, isso aqui não vem de adaptação de nada. O Scott Derrickson também escreve o roteiro aqui junto com o C. Robert Cargill. Creio eu que vamos ter um terceiro. Agora é manter o nível, né? Exceder esse aqui. Continuação é algo complicado. A gente tem excelentes continuações em franquias de terror. Esse aqui é uma delas.
e eu coloquei o Sorria 2, porque eu sei como você amou esse filme. Na época era algo parecido, porque eu não tinha assistido o Sorria 2 e você tinha. Sim. E você tava tentando me convencer de como era bom, porque eu não tinha gostado muito do Sorria 1. É a mesma situação, Só que o Telefone Preto 1 é um filme muito bom, muito bem feito e tal. Pra mim esse aqui excedeu o original, colocou ali entre as grandes continuações do terror. Gostaria muito de continuar falando a respeito, porque tem muito pano pra manga pra falar aqui. Filmão, cara. Filmão. Bom, agora eu tô triste porque eu não vi, mas eu vou ver. Quando você assistir, a gente conversa. Inclusive, no próximo episódio teremos as considerações dos nossos ouvintes sobre o Telefone Preto e a minha também, que eu vou assistir. Você não esperava, né? Você não esperava que eu ia falar essas coisas, Não esperava, né? Não, cara. Nossa, fiquei feliz agora, hein? A Vanessa, deixa um beijo pra minha digníssima, maravilhosa Vanessa, ela ficou chocada com esse filme, porque ela acredita em muitas das coisas que esse filme traz, porque a Vanessa também tem sonhos muito intensos, muito carregados, e tem muito sobre o poder dos sonhos. De você dá, de você tira. Sim. E de como se portar, como reagir, sabe? Que é uma coisa da Nancy, da Hora do Pesadelo. Então é isso. Demais, cara. Telefone Preto 2, vamos aguardar as minhas opiniões no próximo episódio. E agora, vamos para a Ágora Profana. Começa agora, Ágora Profana. Começando aqui, ó, tem uma dobradinha do Rick, do camarada gateiro. E aí, Rick? Ele começa assim, dizendo: aliás, quero ver vocês falando de Goodbye Sweet Carole, um dos meus jogos de horror do ano. Aí, Rick, tá aí pra você, especialmente pra você. Vamos ver se você concorda com as minhas críticas, mas eu tenho certeza que você vai concordar com tudo que eu enalteci do jogo, que tem muito mais a ser enaltecido, com certeza. E o outro comentário dele é: adorei o episódio, muitos joguinhos e filmes pra eu assistir. Esse Exuma tava aqui na lista de assistir e verei hoje. Imagino que você já tenha visto, então vem aqui contar o que você achou. Pelo amor de Deus, volta pra falar pra nós, cara, porque esse filme é da hora. Anotei todos, pra ir vendo durante a semana. Ando meio sumido, pois estou trabalhando muito nesse Rio de Janeiro. Aliás, Maxon, estou jogando The Last Faith no Xbox, e que jogaço, hein? Coisa fina do mundo Metroidvania. Pra mim, o Last Faith é o melhor Castlevania desde que a Konami... No estilo, hein? Pra você colocar que é o melhor. Sim. É o meu preferido. O The Last Faith é o que eu mais gosto. Pera, é mais do que Blasphemous? Blasphemous seria o segundo lugar. Concordando com o rapaz do comentário, acompanhar o Maxon é tenso. E olha que no meu trabalho vivem perguntando: Patrick, como você consegue ver e jogar tanta coisa? A partir de agora eu vou responder: é que vocês não conhecem o Maxon do Hoje Gente Morta. Por favor, faça-se, espalhe a palavra. Rômulo é um fofo chorando. Fiquei emocionado com ele, emocionado. Aliás, concordo com você totalmente e afirmo categoricamente: esse é o canal com os melhores comentários do YouTube. Ô, Rick, você faz disso uma realidade pra gente. É verdade. O nosso público aqui, meu irmão, é diferenciado, você tá entendendo? A galera aqui é alto nível, alta performance, tá ligado? É isso mesmo. Valeu, viu, Rick? Um beijo, Rick, ó. Temos aqui o André Sidious, que é o André Osnak, do jogo o Cross Wrecking, que a gente falou, que eu visitei lá na BGS, lá, troquei uma ideia. E aqui o André mandou aqui, ó. Que honra essa menção, manos. Um coraçãozinho, aqui o verde. O jogo tem os corvos lá, a peste, não sei o que, é a caveirinha. Muito obrigado por trocar ideia com a gente, Rômulo. Meu futuro parça de RPG de mesa. Mano, é o que eu falei pra vocês. Lá? Eu já peguei os livros já tô lendo. E vamos jogar sim, cara. Vamos jogar sim. Se bobear, nós chamamos o Max aqui também, nós já desenrola. E aquele futuro onde Deus é uma menininha que vende bala me pegou demais, meu irmão. E os anjos são os moradores de situação de rua. Mano, um prazer é nosso, ô André. E volte mais, escute mais. Vamos falar mais. E vamos continuar falando. Quando sair o jogo, pode crer que a gente vai divulgar aqui de todas as formas. Ah, ele mandou uma mensagem pra mim, Maxon. Vai ter, acho que um Early Access aí. E aí ele disponibilizou pra gente, assim que sair, ele já vai mandar pra gente. Maravilha. E maravilha, vamos falar, cara. Esperem coisas boas aí do Cross Wrecking, cara. Obrigado, André. Valeu, André. Seguindo aqui com o camarada Obi Yankenob. KKKK, e de repente trouxe a treta do Silent Hill F de volta. Obrigado, advogado Maxon. Derrubamos o promotor Rômulo nesse tribunal. Não. Causa ganha. Objection. KKKK. Abraço e sucesso pra vocês. Sempre com essa energia tão boa e contagiante. Objection. Não derrubaram. Agora não é mais objection, agora é calma lá. Agora vai ser localizado devidamente. Calma lá. Mano, não acredito. Tá bom. Os 3 primeiros Ace Attorney vão ser localizados português brasileiro com atualização gratuita.
Esse provavelmente, na minha concepção, é o maior trabalho de localização de um jogo de videogame português brasileiro de todos os tempos, dado o tanto de texto que tem em um Ace Attorney. Absurdo. E o fato de que é muito complexo, é muito cômico. Pelo pouco que eu vi, vai ser considerado muito o humor do jogo, e esse humor de tribunal, de advocacia, etc e tal. Então, com certeza vou rejogar os 3 primeiros dessa trilogia que foi relançado, e, cara, imagine só o português brasileiro desse negócio. Eu preciso descobrir quem é que foi que traduziu, cara, porque é o trabalho hercúleo um negócio desse. E obrigado, viu, Obi-Wan Kenobi? Continuamos aqui. É nóis. Enaltecendo Silent Hill F de todas as formas. E parece que estamos às vésperas de um novo evento de Silent Hill, que vão mostrar o Silent Hill Townfall, que vão mostrar o remake do Silent Hill 1, etc, etc. Parece que talvez até quando vocês estiverem ouvindo esse podcast já tenha até sido anunciado, sei lá. Mas obrigado, Bion. Um abração, Bobia. Ó, o Davi R7904 aqui, ó, mandou pra nós: qual a opinião de vocês sobre o filme Psicose 2, de 82, e as 2 primeiras continuações do Massacre da Serra Elétrica? Vocês recomendam? Já assisti os originais várias vezes, mas nunca as continuações. Um abraço pra vocês dois. Ô Davi, sobre as continuações do Massacre da Serra Elétrica, a gente falou bastante no programa do Massacre da Serra Elétrica que saiu pra Netflix. A gente falou de quase todos eles. E a gente fez assim como a gente fez do Evil Dead, de Hellraiser, a gente fez de toda a franquia Massacre da Serra Elétrica. Foi no Eu, Gente Morta 29. 29. Eu gosto bastante do 2. É um filme bem diferente do original, demorou muito tempo pra ser filmado, é um filme muito complexo, problemático na sua produção, na sua pré-produção, mas ainda assim é um filme que eu gosto. O 3 e o 4 menos, mas ainda assim gosto de muitas coisas. Do remake pra frente, não. Tem o Letterface ali no meio do caminho da galera que fez o Invasora, que eu gosto, mas mais ou menos. Da Netflix eu até considero alguns pontos, mas em linhas gerais é uma franquia muito sofrida, né? Que de fato o que eu gosto mesmo são os 2 primeiros, sendo que o primeiro é tipo absoluto, etc, etc. Agora, Psicose é uma franquia muito subestimada. Psicose 2 é um baita filme, Psicose 3 também. Eu sei que tem o Psicose 4, eu não assisti, que foi o que o Mick Garris dirigiu, mas o Anthony Perkins dirigiu o Psicose 3. Ele voltou como Norman Bates em todos esses filmes, e ele dirigiu o Psicose 3, que eu gosto. Então eu recomendaria assistir o Psicose 2, você vai ficar chocado de como é bom o Psicose 2. É um filme que saiu mais de 20 anos depois do clássico. E aí, se você gostar, já emenda o 3, eu preciso ver o 4, é um que eu tô devendo. Aí teve ali nos anos 90, final dos anos 90, o remake do Gus Van Sant, que a gente esquece, e teve o Bates Motel, que eu acho que é uma série bem boa. Teve um Bates Motel nos anos 80 também, que eu nunca assisti, mas teve. Que não é série, é um filme feito pra TV, que chama Bates Motel, de 80 e alguma coisa. Esse eu nunca assisti. O que eu gosto mesmo é o Bates Motel com a Vera Farmiga, acho... Você não gosta do Bates Motel? Adoro a série. Gosto muito, mais gosto que desgosto, que tem muitas coisas ali que eu acho que é demais. Porque são muitas temporadas, né? Estende demais muita coisa, mas em linhas gerais eu recomendo muito o Bates Motel. Acho que vale muito a pena. Então, assim, recomendo muito, cara. Dá uma olhada no Massacre 2, dá uma olhada no Psicose 2. Eu acho que você vai gostar mais do Psicose 2. E obrigado pelo comentário, viu, Davi? Eu gosto muito do que ele já tá velho já. Eu acho que é o 4, né? O Letterface? Não, do Psicose. Ah, sim. É o Psicose 4, o começo. É que ele liga pra um programa de rádio, não é? Não é esse? Esse é bom, hein? Eu não assisti esse. Assista, meu. É bom, hein? Eu gosto muito do Mick Garris, cara. Saber que ele dirigiu é uma coisa que realmente tô devendo. Eu adoro o Mick Garris, cara. Eu acho ele um cara que dedicou a vida dele ao terror, e o terror trash, ao terror B. E quando ele veio aqui no Brasil, na Horror Expo, de vários anos atrás, eu tirei foto com ele, falei com ele, perguntei coisa pra ele, foi muito especial. E obrigado, viu, Davi? Obrigado pelo seu comentário. Obrigado a todo mundo que nos acompanha, todo mundo que conversou aqui com a gente, todo mundo que chegou até aqui nesse episódio, em todos os outros, e a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do Gente Morta. Beijo, beijo. Tchau. É nóis, beijo.